Agora essa chamada está sendo gravada. Boa noite. Vamos seguir aqui com o estudo do livro de Levíticos. Mactosh. A atitude para com o surdo e o cego é o tema. O estatuto que a seguir se apresenta para nossa consideração exemplifica também, de modo tocante, o cuidado terno do Deus de Israel. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 14. Aqui é posto um freio aos impulsos de impaciência que a natureza desorientada não deixaria de manifestar para com a enfermidade pessoal de surdez. Como compreendemos isto tão bem? O homem natural não gosta de repetir as suas palavras, como exige a enfermidade do surdo. O Senhor pensou nisto e proporcionou o remédio. E qual é este remédio? Terás temor do teu Deus. Quando a nossa paciência for posta à prova por uma pessoa surda, recordemos o Senhor e esperemos dele graça para podermos dominar o nosso temperamento. A segunda parte deste estatuto revela um grau humilhante de maldade na natureza humana. A ideia de pôr uma pedra de tropeço no caminho do cego é praticamente a crueldade mais maliciosa que pode imaginar-se. E, contudo, um homem é capaz de o fazer. Se não fosse, não seria demonstrado contra isso. Sem dúvida, este, assim como muitos outros estatutos, presta-se a uma aplicação espiritual. Mas isso não interfere em nada com o princípio exposto. Um homem é capaz de pôr um tropeço no caminho de um dos seus semelhantes aflito de cegueira. Assim é o homem. Seguramente o Senhor sabia o que havia no homem quando escreveu os estatutos e juízos do livro de Levítico. Deixo agora o leitor entregue à meditação do final deste capítulo. Descobrirá como cada estatuto ensina uma lição dupla. Lição sobre a tendência da natureza para o mal e também uma lição sobre o cuidado terno do Senhor. Vou ler essa nota aqui. Os versículos 16 e 17 do capítulo 19 requerem atenção especial.
Não andarás como mexeriqueiro entre o povo, entre o teu povo. Esta recomendação é conveniente ao povo de Deus de todos os tempos. Um mexeriqueiro faz mal incalculável. Disse com razão que um mexeriqueiro faz mal a 3 pessoas: a si próprio, aquele que o escuta e a pessoa de quem fala. Faz tudo isto de uma maneira direta. E quanto às consequências indiretas, quem pode descrevê-las? Guardemo-nos cuidadosamente deste horrível mal. Não permitamos que um mexerico saia jamais dos nossos lábios. E recusemos sempre dar ouvidos aos mexeriqueiros. Saibamos sempre como afastar uma língua difamadora com um olhar severo, do mesmo modo que o vento norte leva a chuva. No versículo 17, vemos o que deve ocupar o lugar da bisbilhotice. Não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Em lugar de difamar junto de outro o nosso semelhante, somos chamados a ir com ele e repreendê-lo, no caso de haver mal. Este é o método divino. O método de Satanás é usar o mexeriqueiro. Olha, serve para mim primeiro e não sei quem mais. Mas alguém tem uma definição boa assim de mexeriqueiro? Quem pode nos ajudar? A gente tem sempre uma ideia, né? De mexeriqueiro. David colocou aqui fofoqueiro. Mais alguma coisa assim que alguém tem uma ideia boa? Além de fofoqueira, claro, né? Tá, é isso aí mesmo. Perguntando porque às vezes o significado de uma palavra assim, algum irmão tem algo assim para falar, né? Vou dar só uma pausazinha aqui rápido. No caso, como está aí mesmo escrito sobre a questão da difamação. O que seria difamar alguém? É você ficar falando para outra pessoa algo inconveniente que a terceira pessoa fez e que você presenciou. Então, é aquilo no popular mesmo, né, que é falado, né, que deveria deixar cada um com a sua vida, tipo isso, né, a vida é dele, não tem nada a ver com isso. Então, o mexeriqueiro, ele vai levar isso, ele vai difamar a outra pessoa. E sendo que o conselho é que vá lá e repreenda essa pessoa que você está vendo em uma situação inconveniente, ou num erro, ou antiético, ou que a sociedade não aceita muito, aquele comportamento. Então, esse tipo de comportamento, ele deveria ser repreendido ali, corrigido diretamente com a pessoa, e não colocar uma terceira pessoa e sem que a outra, inclusive, fique sabendo. Aí você vai direto ali e fica comentando com outra o pecado ou um comportamento, né, que
talvez o outro reprove aquele tipo de comportamento naquela outra pessoa. Então, isso é muito comum, isso pode acontecer o tempo todo com qualquer um de nós, porque hoje é como se fosse até parte de uma cultura, né, das pessoas falarem umas das outras. E às vezes podemos usar até argumentos convincentes para justificar, né, tal ação, mas, né, como o escritor está deixando bem claro, né, está totalmente incorreto. Inclusive, um problema que pode acontecer muito é na empresa. Inclusive, é crime a questão da difamação, né? No Brasil, na nossa legislação, é crime. A calúnia, a injúria e a difamação. E a difamação fica mais voltado para a fofoca, né? Para o mexerico. Mexerico, né? Então, acontece muito de o funcionário, o colaborador ou subordinado, ele ficar falando mal do chefe, do seu superior. E aí ele vai para terceiros, né, ou para outra ali, com ela, eu vi ele ontem fazendo isso e isso. Ele é casado, mas eu vi ele assim, assim. Então isso é difamação, inclusive é crime, né? Independente de ser verdade ou não o que ele está falando, pode ser até ser algo falso, né, que não tenha realmente acontecido e ele fica difamando aquele superior ou aquele patrão. E aí é um crime contra a honra. E o patrão pode, inclusive, processá-lo por conta disso. E aí, quanto mais nós, né, que somos cristãos, aí fica pior ainda difamar, né? Enquanto o Isaac estava falando aí, eu fui pesquisar, coloquei até o artigo aí. Difamar, segundo a lei aqui dos homens, é um crime contra a honra que consiste em atribuir ou divulgar informações falsas ou imprecisas sobre alguém. No caso, mexericar é só o instrumento, né? No caso, a ação da difamação é isso aí que Isaac está falando. O irmão aqui colocou, e José também está com a mão estendida para José falar aí. Ele botou aqui, se refere a alguém, Daniel, né, que tem o hábito de fazer fofocas ou mexerico. De acordo com a Bíblia, em Provérbios 20, 19, o versículo é esse aqui. O mexerico, o mexeriqueiro, revela um segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. José botou também, seria o que diz Provérbios 6, 19. Pode falar, José, pode ficar à vontade. Viu aqui? Deixa eu passar para os irmãos. Geralmente aqui a gente tem vamos dizer assim, né, a nossa direção aqui na reunião, que os irmãos comentam a parte bíblica, são os irmãos que estão em comunhão, porque aí existe uma questão de poder ser julgado. Pode falar, Josué. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Eu só fiz uma sugestão, né? Certo. Irmão José, ele está em comunhão de Brasília, para todos aqui conhecerem. Você quer falar mais, José? Pode ficar à vontade. Não, só isso mesmo. Obrigado. Eu até aprendi com o irmão Lineu que a melhor forma de o crente que está vigiando, né? Ele pode não dar ouvidos ao mexeriqueiro e perguntar, né? Que tal a gente orar pelo irmão? Isso aí eu acho que às vezes a gente precisa também estar conversando com outros irmãos, né? Sobre questões pessoais,
Eu penso que irmãos que já estão caminhando na fé há algum tempo, sempre tem uma palavra, né, de sabedoria. Até tem um provérbio que diz que é bom a gente caminhar com esses irmãos. E foi até o irmão Lineu que, numa live, ensinou isso, né? Que em vez de a gente estar falando ou questionando o irmão, a gente ora. Isso aí acaba logo com qualquer tipo de fofoca, o disse-me-disse. Porque se algum irmão quiser aí, quiser, quiser me expressar alguma coisa, sem problema nenhum, pode interromper, viu? Porque é para não perder o pensamento, viu? Não está sendo mal educado em nada, não. A gente aqui permite isso e é sem problema, certo? O que Josué colocou aqui, no Provérbio 6, versículo 16, diz primeiro assim, né? Estas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. A gente pode contar, né? São 6 e tem uma 7ª que é abominável para a alma do Senhor. Uma, olhos altivos, tem língua mentirosa, entra nesse contexto também. Mãos que derramam sangue, inocente, aqui tem 3. Coração que maquina pensamentos viciosos, 4. Pés que se apressam para correr para o mal, 5. 6. Testemunha que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª entra também nessa questão aí, como a gente está vendo aí. E o que semeia contenda entre irmãos. Contenda entre irmãos, a gente sabe que é uma ação carnal. A gente poderia aplicar também numa questão de mexerico, né? Porque isso pode citar um sentimento negativo da pessoa que estiver ouvindo a respeito desse terceiro, né? Da segunda que estiver ouvindo a respeito do terceiro. E só mais um detalhe é que muitos acreditam assim, se for algo falso ou mentiroso que eu estou falando da outra pessoa, isso que não pode, né, e que não deve ser feito. Mas não é só algo que é mentiroso, não. Até algo que seja verdadeiro. Mas se é algo que vai contra a honra da outra pessoa, a dignidade da outra pessoa, e como eu falei anteriormente, principalmente de patrões, superiores no seu local de trabalho, isso também é caracterizado como difamação, porque é como se fosse a vida particular daquela pessoa. Então, a vida particular pertence a cada particular. E quando eu pego uma informação que pode desabonar a conduta, a honradez daquele superior, isso daí vai trazer grandes problemas para aquele relacionamento, para aquele local de trabalho, ou para a vida familiar, né, daquela pessoa. Então, é uma contenda, né? Isso vai trazer grandes problemas para todo mundo. Então, mesmo sendo verdade aquilo que você viu, que aconteceu ali, talvez a pessoa que fez escondido ou de forma particular, não queria que todos soubessem do erro, né, que estava cometendo. Ou você, se é um cristão, você vai diretamente a esse cristão, né, e como está lá escrito, né, para a gente repreender, para ajudar esse irmão. E se não é um cristão, né, ainda
Não tem muito o que fazer. Então, você não tem que ir lá se envolver para não criar nenhum problema. E piorou sair por aí falando sobre algo que aquela pessoa estava tentando fazer às escondidas, porque isso pode gerar uma contenda muito grande e entrar ainda, incorrer num crime de difamação. A passagem que Isaac citou é Mateus 18, 15 ao 17. Estou certo aí, Isaac, no pensamento? Positivo. Pronto, vou ler aqui então. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Então, aí nos ensina como andar, né? Se a gente vê um comportamento que não seja, às vezes, diferente do nosso, não, que vá contra a doutrina do Senhor, né? Não é, eu penso em relação, vamos supor, a ciência de uma forma, o irmão pensa em relação à ciência de outra, por isso eu vou chamar, não. É algo que vá contra a doutrina, que desonre o Senhor. E se eu tiver errado, irmãos, me corrijam. É, eu acredito que até esse versículo aqui, não há necessidade de ser um pecado contra nós, mas assim, ora, se teu irmão pecar, vai, repreende-o entre ti e ele só, se ele pecar. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Ó, aqui as versões boas, né? A IB, a TB, se teu irmão pecar, a Ara botou contra ti. Vamos ver aqui, John Nelson, nosso Darwin aqui. Alguém que é bom em inglês aí pode traduzir se quiser. Alguém tem a noção aqui de inglês que possa traduzir antes de eu botar a tradução? Solta aqui para Jonas Darwin também coloca, pecar contra ti. Pecar contra ti, King James. Alguns irmãos, eles falam, né, sobre isso, que é a questão do pecado, né? Não propriamente que tenha que ser necessário para nós, mas o pecado. Que o irmão pode estar pegando um caminho de continuação daquele pecado e ele tem que ser repreendido antes que ele
siga aquele caminho, né? Agora, se ele não ouvir, a gente busca mais irmãos para conversar, né? Se continuar não ouvindo, é um irmão que está em comunhão, aí o assunto chega até a igreja, né? Ele está pegando esse curso aí. Tiago perguntou aqui, irmão. Tiago Almeida, né? Irmãos, o que Satanás fez quando, através de mentiras, conseguiu atrair a terça parte dos anjos com mentiras, poderia se enquadrar em tudo o que está sendo dito? Tiago faz uma pergunta aqui. Eu acredito, Tiago, que no pacote da mentira ali, né, de Satanás, entra também essas coisas aí, sabe? Para que, para que outros dê ouvido, às vezes a gente fala mal, alguém para dar ouvido a nós, né? Nos colocar de uma certa exaltação, a gente se colocar numa certa exaltação e as pessoas verem algo em nós assim que acha que pode conseguir. Isso acontece muito na política, né? Na política acontece isso. Eu acredito que no pacote da mentira, que Satanás é o pai da mentira, eu particularmente acredito que entra esse assunto do mexerico também. Aquele que está falando mal, ele está difamando, né? E, e assim, para atrair as atenções para si. Não sei se algum outro irmão também pensa. Fica à vontade, se quiser responder aí a Tiago. Eu também tenho esse pensamento e, infelizmente, se tornou algo natural no sistema. Tanto que tem pregações e até louvores que até falam sobre o cristão ele se empoderar em relação a esse tema que nós estamos falando. O irmão citou aí a política e com a perspectiva que é algo normal, né, esse tipo de engajamento. Mas sobre agora a questão de nós estamos até incluídos que a grande casa deveria ser totalmente tirado, né, de cena essa questão. E é bom que a gente entenda também que é bom que possamos, assim, sempre estar atentos e se isso vem a acontecer, como eu já tinha falado anteriormente, chegar de uma forma ao irmão que a gente possa dizer assim, irmão, deixa para falar quando o outro também estiver presente. Isso vai constranger esse irmão, não para ele se sentir inferior, mas assim para anular que isso volte a acontecer, né? Então, eu estava aqui pensando que em Provérbios, né, 27, coloca aí, não, por favor, 27:6. Aí, irmãos.
Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos dos que aborrecem são enganosos. Né? Ter esse princípio de até para o bem do irmão, né? Não agindo com, com superioridade ou querendo se colocar, porque a gente vê esse tipo de pecado, né? E se achar, como eu falei, né? Se empoderar e querer dar uma de mais santo do que o irmão, mas sim tomando sempre os princípios da sã doutrina, como foi falado lá em Mateus, né? Vai, chama teu irmão e aqui fala que são feitas pelo que ama, né? Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Então, é a gente andar nesses princípios que o Senhor tem nos dado. E esse ponto, irmãos, aqui é fundamental porque Satanás ele usou só mentiras, né, realmente lá no céu, quando fez o motim. Só que uma atenção que nós temos de ter para a questão do mexerico é, como eu falei, vou repetir, mesmo sendo verdade o que a outra pessoa fez. Mas a gente vai ter no nosso coração que aquilo não deveria ter sido comentado com outra pessoa. Ou diretamente com ele, ou se não é diretamente com ele, com mais ninguém. Eu vou dar um exemplo bem simples para ficar ainda mais claro, porque isso acontece muito, certamente já aconteceu comigo e deve já ter acontecido com alguns dos irmãos. Você empresta o dinheiro a alguém, a um irmão, ele não lhe paga, e aí você está numa conversa com a outra pessoa, e a outra pessoa começa a falar mal desse irmão, que um dia você emprestou um dinheiro e ele não te pagou. E aí a língua coça, e você vai e fala mal dele também. Entendeu? Realmente, ele é um velhaco, eu emprestei dinheiro para ele também, cara, já tem um bom tempo, até hoje aquele velhaco não me pagou. E olha como isso pode ser, olha, é uma verdade, aquele irmão realmente pegou um dinheiro com você, não pagou, é um velhaco, mas e uma outra pessoa está falando mal dele, e aí você aproveitou a oportunidade e falou também. E já pensou se essa terceira pessoa ainda foi um incrédulo? E como é que fica o testemunho? Então, um incrédulo falando mal de um cristão que te emprestou um dinheiro, e você vai e entra também junto com o incrédulo para falar mal de um irmão seu, chamando ele de velhaco, de enrolado, que realmente não paga, já está me devendo faz muito tempo, é cara de pau e não sei o quê. Então, é uma verdade, esse irmão pode ser realmente um cara de pau, um velhaco, pode ser tudo isso. Mas você não tem que ficar falando isso para uma terceira pessoa. Então tem que ir direto nesse irmão, e também não vai falar isso assim, dessa forma, direto para o seu irmão, que pode dar um problema maior. Mas vai esse irmão e tentar, né, expor para ele o que está acontecendo, né? Porque te ajudei ali, te emprestei, agora estou precisando aqui desse dinheiro, tem como você me ressarcir, não vou te cobrar juros, nada disso, né? Mas pelo menos me devolva aí aquilo que eu te emprestei ontem, ou daqui a um ano, ou há 10 anos, sei lá. Mas eu só estou trazendo uma situação bem simples, muito da nossa rotina, do nosso dia a dia, isso pode acontecer com qualquer um de nós, certamente já aconteceu comigo algumas vezes, e certamente cometi esse erro algumas vezes. É isso aí mesmo. É por isso que eu coloquei uma aplicação, né, num pacote, como o Isaac falou, que pode não ser só mentira, pode ser coisa verdadeira, mas que não precisaria estar comentando, expondo a outra pessoa, né? Não tem necessidade disso, não. Muito bom tudo que está sendo falado aqui, essa conversa, porque sabe por que eu estou falando isso? Porque depois dessa conversa aqui, que o Senhor me ajude a não ser mexeriqueiro
não ser mais mexeriqueiro. Agora pague meu dinheiro, não fique me devendo, não. Seu mexeriqueiro. Vou falar para todo mundo que você deve. Então, eu É devo assim, a amor. gente aprende. Eu devo amor. Então, eu devo amor, viu, Isaac? Eu devo amor a você, devo amor. Mas vou pagar ainda aqui. Amém. Essa é uma dívida nossa, né? Tá lá em Romanos, né? Vamos continuar devendo amor. Tomara que seja só amor mesmo, né? É isso aí. As exortações que vêm para cada um de nós, né, tem que nos trazer alegria. Porque, assim, hoje a gente não, muitas vezes não percebe o mal que a gente faz realmente, né? Para nós mesmos, como foi falado aí, para a pessoa que está ouvindo e para o terceiro também que está sendo difamado. E não só a questão do mexerico, mas muitas outras coisas também que a gente comete no nosso dia a dia, né? E como a gente está lendo um livro aí que a gente está comentando, é aqui, nesse mundo é a nossa escola. E voltando àquele assunto, né? Por isso que a gente passa por aflições, provações, tudo isso, porque no céu, o céu é o céu, né? E o mundo é o mundo. O mundo aqui, onde a justiça sofre e o pecado, ele toma uma dimensão muito grande. O irmão aqui, ele colocou Tito, capítulo 2. Seria bom ler, irmãos. A gente vai ver isso aqui. A irmã Maria Calzita, ela também. Eu também estou me consertando aqui. Não sei mexeriqueira. Tem muita coisa que é comum. Na verdade, assim é o pecado, né? O pecado arruinou o ser humano, porque Deus não fez o homem assim. E aí sofremos com essa ação do pecado. E um cristão que agora é liberto do poder da velha natureza, se ele não vigiar, essa velha natureza aí age nele, né? E aí acaba tendo que sofrer essa tristeza de ser chamado de mexeriqueiro. Viu, Isaac? Valdemir, você quer falar, Valdemir, alguma coisa aí? Perguntar? Eu vendo o irmão Isaac aí citando, né, essa situação aí do dinheiro, eu lembrei que tem mais ou menos um mês, eu conversando com um amigo aqui, né, de infância, um vizinho, aí conversa vai, conversa vem, eu cheguei a tocar no assunto de um outro amigo nosso de infância, ao qual eu emprestei um dinheiro, e esse amigo matracou muito para me devolver esse dinheiro. Então, eu me zanguei muito com esse amigo. Para mim foi uma decepção muito grande, assim, porque eu não esperava. E esse amigo, de fato, ele me enrolou muito, né? Então, aí eu lembro que tem mais ou menos um mês eu toquei nesse assunto com outro colega. Mas o que é que acontece? A gente toca nesse assunto mediante a decepção que a gente teve com aquele amigo, eu acho que inconscientemente a gente passa a ter um entendimento, assim, como que se a gente, assim, tivesse acima daquela pessoa, como que se aquela pessoa fez um erro tão grave contra você que não é nada demais você citar esse episódio, né? Ruim, esse episódio decepcionante que você teve com essa pessoa, né? E de fato eu acreditava que o meu comentário ali estava sendo
um comentário tranquilo, um comentário justo. Mas eu vendo os irmãos abordando esse assunto, fez eu refletir aqui direitinho e cair na consciência que de fato não foi uma atitude legal, né? Mas por isso que é importante, né? A, a reunião, mesmo que de uma forma informal, né? A gente sempre está procurando estar junto, para a gente sempre estar aprendendo as coisas do Senhor, e isso vai nos edificando, vai nos transformando, né? Nos transformando em uma pessoa cada dia melhor, né? Procurando fazer as coisas de acordo com os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente vai melhorando. Então, para mim, foi algo até muito importante ouvir um pouco do tema, né? E é isso, eu gostaria. Aí, por isso que eu estou falando um pouco dessa história que aconteceu comigo, né? E neste momento, para mim, é muito importante e me fez assim, causou em mim uma reflexão muito boa. Então é dois, viu, meu irmão? Tô aprendendo aqui agora também. Já fiz muito isso. Ouvindo aí o irmão, né? Estava aqui. É a questão natural, né, de nós resolvermos, mas se nós considerarmos o Senhor nessas, provavelmente achamos que é uma questão pequena, né? Aí nós poderíamos até descansar. Eu não sei se é fofoca, mas como eu trabalho com vendas, então às vezes eu vendo para pessoas que vão pagar daqui a 60 dias. E eu vi até um rapaz no YouTube que ele trabalha com. Não é o meu trabalho oficial, né? É só para complementar a renda. Ele fez assim, irmãos. Ó, ele colocou uma música bem romântica e colocou um bocado de cartaz dizendo assim: eu não quero que você se sinta mal porque você não me pagou. E a música tocando, né, de fundo, né? Eu sei que vai chegar no dia do pagamento, você vai dizer que seu cachorro está enfermo, o gás acabou. Então, assim, eu achei engraçado, né? Mas, assim, a minha vontade na carne, rapaz, eu poderia fazer isso, mas aí eu fiquei assim, e o Senhor? Se eu não ia gostar, se eu não iria gostar, assim, naturalmente, né? A carne. Mas sabe o que eu fiz, irmãos? Que o Senhor me ajudou? O meu provedor é o Senhor. Eu orei, eu sempre falar aqui com toda a simplicidade, eu orei ao meu provedor para tirar essas pessoas, né? Eu sei que não é fofoca, mas assim, é um pensamento, né? Porque se a gente for agir naturalmente e na carne, a gente não considera o Senhor. Então, assim, se a gente olhar com a perspectiva que a gente trocando aqui em miúdos, nós temos o Senhor, nós estamos debaixo de um senhorio que é zeloso, e se nós andarmos em obediência à palavra, ele tem mais prazer em ser o nosso auxílio. Irmão,
Já são 9h34. Vamos encerrar logo essa reunião, que aqui está cheio de mexeriqueiro. Mas, fora a brincadeira aqui, o que Jefferson está falando aí, eu estava pensando aqui, né? O Senhor, olha o tanto de amor que o Senhor teve, nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus, nos garantindo salvação, viu? Ele sabe. Ele sabe o que ele fez, né? E nós podemos, como Jefferson falou aí, descansar no Senhor. Ele sabe quem ele salvou, que nós éramos, né? Quando estávamos na incredulidade. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é muito bom mesmo. O Senhor é muito bom. Só para algum irmão, não sei se vai falar, só para encerrar, 1 Timóteo 5,13 era o versículo que pensei. 1 Timóteo 5,13. Dá uma lida aqui para o irmão, né? Para não passar aqui em branco. 1 Timóteo 5, né? É o 3. Peraí. 13, desculpe. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Sim, isso aqui, isso aqui deve ser sinônimo de mexeriqueiro, né? Eu acho que sim. Tem que se alegrar no Senhor. No Senhor, né? Porque em nós só tem tristeza. O que a gente está falando aqui. Só coisa triste. Então vamos lá, irmão. A gente. Aqui, deixa eu ver o que, é que a gente já está lendo. Olha, até que parou no momento certo. É o Senhor, né? O Senhor nos dirige assim, de acordo à vontade dele. Capítulos 21 e 22. Livro Estudo do livro de Levítico. Próxima semana, se eu permitindo. Oi, Jefferson, pode falar. A ficha criminal de paroleilas é extensa, viu? O significado é extenso, viu? Mas você resumiu. Você resumiu. Inclui também aí uma característica minha, mexeriqueiro. Não, quando você. Ô, irmão, quando você disse, resumiu que o Senhor fez na cruz, realmente, viu? Até porque o artigo está no feminino, mas só resumindo aqui para os irmãos, é algo de quem é enganador. E a gente sabe que é uma característica do inimigo das nossas almas, né? Então não tem muito a ver com sinônimo, não, viu? Algo próximo. Está no pacote do pecado. Mas é isso, amém. O Senhor tem que sempre lembrar que o Senhor foi muito misericordioso, gracioso. Quando a gente fala assim, o Senhor, a gente sabe que quando se honra um filho, honra o pai. Quando honra o pai, honra também um filho, né? A gente não exclui. Não tem como separar isso aí, não. Então, Deus, em suma, assim, muito bom. Então, a gente fica para a próxima aí.
Vamos agradecer. Vou dar graças aqui. Tirar aqui a gravação.